pessoal, eu sou o Thiago. Eu queria demonstrar para vocês como vocês podem importar um conjunto de dados para o R. Tá? Então, vou aproveitar também, na verdade, e mostrar alguns dos erros mais comuns que nós cometemos quando a gente vai importar esse conjunto de dados. Tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, um conjunto de dados de um experimento fictício que foi aplicado uma medicação, um remédio, para poder testar a resposta de jovens e idosos a esse remédio. Então, a coluna, eu tenho a coluna tratamento, quem recebeu o placebo, quem recebeu o remédio. Eu tenho a coluna faixa etária de quem recebeu, na verdade, a faixa etária, que são jovens até 20 anos, né, e idosos acima de 65 anos. Então, a ideia desse experimento era entender a resposta, que aqui é genérico, tudo bem, só para exemplificar, uma resposta de idade a um determinado remédio. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vem é salvar. Eu estou usando o Office 2007, então vou salvar esse conjunto de dados numa determinada pasta. A gente pode criar uma pasta aqui, por exemplo, vídeo, aula 1. Então, criei essa pasta. Vou salvar aqui dentro. Eu chamei de remédio, porque como eu já tinha feito isso anteriormente, eu chamei de remédio. Mas vocês podem dar o nome que vocês quiserem, nome, por exemplo, e salvar. Vem aqui no tipo de arquivo, que vai estar como XLSX ou XLS, e salve como texto separado por tabulação. Notem que a extensão é .txt. Existem outras extensões .txt, mas a que deve ser usada é aquela separada por tabulações. Então, selecionei e salvei. Ele sempre dá essa mensagem de alerta, faz OK e sim. Então, está salvo. Tratamento, faixa etária e resposta. Agora, eu vou abrir o R. Tá? Ao abrir o R, vocês vão clicar aqui em Script, criar um novo script. Que o script é onde a gente vai trazer informação de texto para organizar as nossas análises e aqui dentro do RStudio. Okay? Eu abri o RStudio. Então eu vou usar um hashtag só para informar do que eu estou fazendo, importar dados. Tá? O hashtag ele é importante, que é informativo, e o R entende que você não quer fazer nenhuma análise com esse comando aqui. Okay? Então eu vou chamar de remédio, conjunto de dados. A função para ler no TXT chama read.table. Então, a gente abre parênteses, digita, eu dei o nome de nome. Né? Essa informação é muito importante. H igual a T. H é do inglês de header, que é a mesma coisa que cabeçalho ou título da planilha. O que é isso, né, se você ficou com dúvida? São essas informações aqui na primeira linha. Né? Então é a informação do título, eu não quero analisar isso, isso é só um nome atribuído a cada uma das colunas. Tá? Então tem que botar H igual a T para ele saber disso. Vou rodar. Opa, primeira mensagem de erro. Vocês vão encontrar muito essa mensagem de erro. No such file or directory. Né? O que acontece? O R, ele funciona, quando você abre ele tem um diretório onde ele pega todos esses dados, os dados que a gente vai usar, ok? Então não está no diretório. Como eu sei qual é o diretório que esse R está puxando informação? Eu posso digitar aqui no console essa função chamada getWD. Tá? Olha aonde ele está salvando, né? Ele está usando toda a informação. Dentro de curso CEPAM, é uma outra pasta que eu estou organizando um curso. Tá? Então, para isso, eu preciso mudar esse diretório. Então, onde eu vou aqui em Tools, ou Ferramentas, se estiver em português, ou desculpa. Em Session, na verdade. Tá? Corrigindo, eu vou aqui em Session e em Set Working Directory. E vou mudar o meu diretório em Tools Directory. Okay?
Então vamos clicar, porque eu salvei, eu criei uma pasta para dar esse exemplo lá em documentos, não sei se vocês lembram. Então eu vou em documentos e videoaula 1. Eu vou selecionar essa pasta aqui, ok? Vou selecionar por quê? Os dados que eu criei eu salvei nessa pasta, então eu tenho que mudar o diretório para o R entender onde estão esses dados. Salvei, eu mudei o diretório, aqui no console ele está mudando, mostrando que o novo diretório é aquele videoaula 1. Vou rodar novamente. Rodou. Está aqui, remédio. Ok? Porém, esse aconteceu um erro aqui que é muito comum. Né? Quando eu dei o meu nome, eu chamei faixa etária na coluna 3, na coluna C. Então, vocês vão perceber aqui, faixa etária eu coloquei um espaço entre eles. O que acontece? O formato TXT é um formato tab delimited, né? Limitado por espaço. Então, cada espaço ele entende que é uma nova coluna. Então, se eu dou esse espaço aqui em faixa etária, ele vai entender que é uma nova coluna. Então, ele organizou os dados de uma maneira incorreta, chamando tratamento, na verdade, o que eram nossos números aqui, né, os indivíduos analisados. Faixa ele chamou de placebo e etária ele chamou de jovem. Está errado. Então, onde a gente corrige? Aqui. Não pode ter espaço no R. Bota um underline se você tiver dois nomes, né? Ou junta esses dois nomes separando por maiúsculo, como você achar melhor. Okay? Então vou salvar de novo isso, vou aqui ó, em Save. A gente vai perguntar se quer sobrepor, sim. E vou ler de novo esse comando. Percebam que agora eu tenho tratamento, que é o placebo ou remédio, faixa etária, jovem ou idoso e a resposta. Está correto, eu importei corretamente meus dados. Tá? Mas mesmo assim eu vou mostrar um outro erro que a gente costuma cometer muito. Vou tirar aqui, vamos supor que a gente esqueceu de digitar alguma informação de uma determinada linha. Tá? Eu vou salvar, vamos ver se vai dar algum erro. Salvei, sobrepus mesmo. Vamos ver se ele aceitou essa importação. Deixa eu limpar aqui, um Ctrl L eu limpo essa tela. Vou rodar de novo para vocês perceberem uma coisa. Aconteceu esse erro aqui. A linha 4, né, não tem 4 elementos. E geralmente vocês vão perceber ao longo da aprendizagem do curso do R, que quando aparece erro a gente fica muito desesperado, porque às vezes a gente não entende o que ele está falando. Mas vamos dar uma olhada na linha 4 para entender o que está acontecendo. Então eu volto para a minha planilha original e vejo que, opa, a linha 4 está faltando dado. Eu observo que aqui é simples de observar, eu fiz de maneira forçada, mas quando a gente tem planilhas muito grandes fica bem difícil. Então ele dá uma dica de qual é a linha que a gente encontrou o determinado erro. Então eu vou aqui escrever jovem, eu sei que estava errado, salvar novamente, sim, e leio meus dados. Opa, não ocorreu o erro e os dados foram importados corretamente. A partir daqui a gente trabalha dentro do R com o nosso conjunto de dados. Então é isso. Se tiver qualquer dúvida, não deixe de escrever no meu e-mail, thiago@gmail.com, tegoncarlos.souza@gmail.com. Okay? Obrigado, um abraço.